Boa noite a todos, pessoal aqui da sala, pessoal de casa, muito bem. O assunto para hoje, para essa aula, então, é funções do primeiro e do segundo graus. A gente vai fazer, então, alguns apontamentos aí primeiro no caderno, e aí na sequência a gente começa já resolvendo questões aí, a partir dessa lista que eu entreguei, que já está com vocês. Então anotem lá, funções. Vamos fazer o seguinte, primeiro, gente, vamos trazer uma definição inicial, não uma definição teórica, vamos entender. Preciso que vocês anotem lá então função. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é uma função? Muito bem. Imaginem o seguinte, gente. Muitas são as situações do dia a dia da gente em que a gente trabalha uma relação entre duas grandezas, né? Deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar bem fácil. A gente está na era do Uber aí, enfim, a gente usa muito Uber, né? Que é aplicativo para, enfim, para deslocamento, mas tem táxi ainda, não tem? Tem muito táxi. Um dia desse eu tive que pegar um táxi, tive que tomar um táxi. Então a situação do táxi aqui vai ser interessante para que a gente possa exemplificar um caso de função. Me diga uma coisa, quando eu tomo um táxi, o valor que eu vou pagar para o taxista depende do que, basicamente? Qual a variável envolvida aqui? A distância? Tem algum outro fator? A distância em quilômetro, né? O horário, se é dia de semana, se é o que? Final de semana, aquilo que a gente chama de bandeirada. Não tem? Tem. Uber eu não sei se tem, mas eu não sei como é que funciona a sistemática do Uber. Eu uso de vez em quando, mas não sei. Muito bem. Mas então o táxi, gente, nós temos um valor. Vamos definir o seguinte. Esquecendo a ideia ali das bandeiradas diferentes, eu vou pensar o seguinte. Quanto mais distante for o andar que eu tenho nesse carro, eu pago menos ou pago mais? Pago mais. Eu estou relacionando duas coisas. O número de quilômetros que eu percorro e o valor que eu vou pagar. Isso é estabelecido através do quê? De uma função. Então a matemática, gente, assim como esse exemplo do táxi, são inúmeros outros, né? Nós temos situações em que algo é determinado em função de algo. Então é assim que eu quero que vocês entendam a ideia de função. Não vamos trazer uma maneira teórica, nada disso. Então anotem apenas a questão do táxi, por favor. Então, táxi, ok? Eu quero que a gente defina o seguinte aqui. Esse táxi tem uma bandeirada, ok? A bandeirada, que é aquele valor de início, gente, de marca, tu entrou dentro do táxi, tu já paga quanto? R$5. Vamos definir como 5 inteiros aqui, R$5, beleza? E tem um outro valor que é por quilometragem, beleza? Esse valor aqui é eu vou trazer um valor meio fora da realidade, mas só para ficar fácil de a gente exemplificar aqui. É de R$1, não, vamos definir R$2. R$2 por quilômetro rodado. Beleza? Então eu tenho essa situação que eu quero apresentar para vocês. Eu tenho uma bandeirada de R$5 e eu tenho um valor para ser pago de R$2, a razão então de R$2 para cada quilômetro rodado que eu andar nesse táxi, beleza? Eu quero lhes perguntar uma coisa, se eu entrar nesse táxi e rodar 10 quilômetros, quanto que eu devo pagar ao taxista? R$25. Por que 25? Gente, os R$5 não é como em festa a gente vai ter a consumação. Não, os R$5 tu paga. E além disso eu pago o quê? R$2 para cada quilômetro. Não foram 10 quilômetros? Só aqui já dá quantos reais? 20. Mais quanto? Mais 5. R$25. Agora, se porventura eu vou agora um pouquinho mais distante e eu vou rodar 50 quilômetros nesse táxi. Quanto que eu vou pagar? 105. Muito bem. Essa é a ideia. Como é que se escreve matematicamente isso? Então vamos começar a nos familiarizar agora com a escrita na forma de função. Então vejam que nós temos uma situação do táxi, da quilometragem que eu rodo e do valor que eu pago por isso. Então eu poderia trazer essa escrita e vamos nos familiarizando já com isso. Chamamos isso aqui de f de x, ok? Igual a, vamos ver aqui, 5 mais 2x
x. Escrevam isso e vocês já vão entender que eu estou trazendo. Vocês vão ver que isso aqui resume exatamente a nossa situação aqui. Então, f de x é igual a 5 mais 2x. E aí vamos entender algumas coisas aqui. Eu tenho duas coisas que eu preciso entender. O x. X diz respeito a quê, gente? Ao número de quilômetros rodados. E o f de x é o valor em reais que eu vou pagar. Então, o f de x é quanto eu pago. E o x é o número de quilômetros rodados. Certo, minha gente? Então entendam uma coisa aqui, por favor. A primeira pergunta que eu havia feito para vocês era quanto que eu pagaria, quanto que eu tinha rodado no primeiro exemplo que dei? 20? Não, mas eram quantos quilômetros? 5, né? Não? 10 quilômetros, beleza. Então, gente, reparem. No momento em que eu disse para vocês que eu rodei 10 quilômetros, o que eu quero determinar não era o valor? Então eu quero saber qual é o valor. Eu vou, portanto, apurar o quê? O f de x. Só que a gente costuma escrever assim. A função é essa daqui. Então, se eu quero definir quantos quilômetros eu rodei, quanto que eu paguei, ao rodar 10 quilômetros, eu vou estar querendo apurar o que a gente chama de quê? De f de 10. Reparem, o 10 não está no lugar de quem? Do x. E o que é o x? É o número de quilômetros. Então eu sei quantos quilômetros. Então eu vou estar apurando o f de 10. O que significa calcular f de 10? Significa vir aqui na minha função e onde eu tenho essa expressão algébrica, onde aparecer o x, eu vou estar substituindo por quanto? Pelo 10, foi o valor que eu defini. Então como é que vai ficar? 5 mais 2. Qual é a operação aqui, gente, entre o número e a letra? Vezes quanto? Vezes quanto? Vezes 10, porque são 10 quilômetros. E aí vai sair a conta que vocês fizeram de cabeça, bem rapidinho ali. Então vejam lá, f de 10 igual a... O que se faz primeiro? O 5 mais 2 ou 2 vezes 10? A gente lembra, né? Multiplicação, prioridade. Então 5, aqui vai dar 2 vezes 10, dá quanto? Dá 20. Então significa que apurar o f de 10 por essa função vai dar quanto aqui, gente? 25. Estão entendendo? Essa é a ideia de função, né? A função, então, é notada com essa forma algébrica aqui. E a gente tem que se familiarizar com isso. E várias são as situações do dia a dia em que a gente se depara. Não, é claro que a gente não sai por aí, eu vou andar de táxi, vai ter um... É implícito isso, gente. É claro que não está ali, né? O taxista não vai trazer a função ali que faz o valor que tu tem que pagar para ele. Claro que não. Entendem? Mas é assim que funciona. E são tantas outras situações que a gente poderia trazer. Mas eu quero que a gente entenda o conceito, apenas esse. Eu só quero lhes perguntar uma coisa agora aqui. Atentem bem. Nós tínhamos feito um outro cálculo, né? Eu tinha falado em 50 quilômetros, não foi isso? Então eu apuraria o f de quanto? F de 50. E aí vai dar quanto? 5 mais 2 vezes 50. Que vai dar quanto aqui, gente? 100. Portanto, vai dar quanto? 105. Mas não precisa copiar. Só para... Beleza? Troquei de valor. Naturalmente, deu um outro valor ali para o meu f de x. Agora eu quero lhes perguntar uma coisa. Algebricamente. Agora eu quero algebricamente. Mesmo que tu saiba fazer de cabeça. Eu quero entender aqui. Se a banca me dissesse o seguinte... Sabendo que, não precisa copiar, só quero que tu entendas, que eu paguei R$85. A pergunta é, quantos quilômetros eu rodei nesse táxi? Algebricamente, o que é aquele R$85? É o x ou é o f de x? É o f de x. Estão vendo aqui? Então eu sei quanto é isso daqui. Eu não sei quanto é o que, gente? O x. Estão me entendendo? Então na minha fórmula aqui, como é que ficaria? O 85, eu vou anotar aqui para ficar bem claro. F de x igual a 5 mais 2x. Cuidem o seguinte, não é isso aqui. Se eu escrevesse isso aqui, o que eu estaria querendo calcular? Quanto que eu vou pagar se eu rodar quantos quilômetros? 85, não é isso.
Eu sei quanto que eu vou pagar. Eu vou pagar quanto, gente? 85. Esse é o meu f de x. O que eu não sei é o x. Estão entendendo a diferença? Então fica 85 igual a 5 mais o que aqui? 2x. E aí o nosso intuito agora é isolar o x. Temos uma equação de primeiro grau, bem simplesinha. Beleza? É claro que, de cabeça, muito provavelmente, se eu lhes perguntasse, alguns com um pouquinho mais de habilidade, isso é normal, alguns têm mais, outros têm menos, pensariam assim: não se paga 5 pila de qualquer jeito? Então eu descontaria os 5 dos 85, cai para quanto? 80. E esses 80 eu paguei tantos quilômetros, pagando 2 pila para cada um. Eu dividiria o 80 por 2, dá quanto? 40 quilômetros, de cabeça. Mas é importante que eu saiba a gente sistematizar isso aqui. Vocês estão me entendendo? Vai dar 40. Mas como é que se fez o 40? Justamente porque eu tirei os 5 primeiro, depois eu dividi por 2. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Repare, o intuito aqui não é isolar o x. Então eu vou deixar o 2x aqui desse lado. Não há problema algum, pessoal, em isolar uma variável no lado direito. Eu sei que muitos de vocês se acostumaram sempre no lado esquerdo, mas daria mais trabalho, porque aí eu teria que passar esse 2x que está somando, teria que passar diminuindo, daria mais encrenca. Então a jogada é o seguinte: ficou o 2x aqui. O que eu tenho do outro lado? O 85. Vou me livrar de quem? Não é desse 5 aqui? O que ele está fazendo aqui desse lado? Somando, vai passar para lá, diminuindo. E aí quanto que vai dar aqui, portanto? 80. E 80 é igual a 2 vezes o x. O que eu faço finalmente agora, gente? Pego esse 2 que está multiplicando e passo dividindo. Mas a gente já sabe quanto que dá, né? Quanto é que é 80 dividido por 2? 40. O que nós descobrimos? Que se eu entrei nesse táxi e paguei 85, com a história do táxi ali, é porque eu rodei quanto, gente? 40. Então é importante, podem copiar essa pergunta e essa resolução, porque é importante que a gente se familiarize desde o início com isso. Entender a forma algébrica e entender o que a banca vai me perguntar, de que modo que eu tenho que trazer aqui. Uma coisa que é importante que se esclareça: via de regra, as bancas, quando te dão uma função, ela está relacionando duas coisas, né? Nesse caso era quilômetro rodado, valor pago. Ela dirá o que é o x e o que é o f de x. Não é tu que vai adivinhar isso. Basicamente é ela que vai te falar. Certo, minha gente? Copie até aqui, então, por favor. E na sequência a gente já vai começar a diversão da noite. Bem divertido. Oi? Nesse edital, não sei se tem, deixa eu ver. Progressivo. Não, essa parte da matemática é essa, não tem. Só tem operações fundamentais. Não, de fato não tem função. É, mas a Legale costuma cobrar função normalmente. Mas nesse teu edital, isso aí é para qual a prova? É, está no. Pois é. Aqui. Às vezes não. Mas não, nesse daqui não. Mas é que eu acompanho a fio hoje, então eu tô sempre ligado. Pois é. Não, eu acho importante até tu assistir a própria aula. Mas entre esses itens aí, não. Sim. Tudo bem. Ok. Diga. O F 50. Uhum. O F, sim. Isso aí, função 50. A gente costuma dizer o seguinte: a gente chama não função de 50, a gente chama f de 50. Sempre que tu tiver, viu, para os demais aí também, sempre que nós tivermos uma função qualquer e nós queiramos definir quanto que é f de tal número, o que significa isso? Que a gente vai substituir o x na expressão justamente por aquele valor que a gente está definindo. Eu queria fazer o f de 50. Então tu observa que é porque o meu x está valendo quanto? Olha quem é que vai dentro do parênteses aqui. É o 50. Isso significa que na expressão algébrica, onde aparecer o x, eu tenho que substituí-lo pelo 50. É essa a ideia. Sim, a banca que te deu isso, não é tu que determinou. A banca que quis definir qual era o f de 50, ou o f de 10. Bom, podemos ir adiante, gente? Uma coisa importante agora, para a gente lidar com esse assunto que faz parte da álgebra. Por que álgebra?
Porque a gente vai ter muita letra misturada aqui, gente. Isso é muito comum. Nessa parte aqui de funções, nós lidamos então com um campo da matemática chamado álgebra, que a gente utiliza letras para poder representar, enfim, resolver as questões. Muito bem. Então é o seguinte, a gente precisa ter em mente a regra de sinais de adição e de multiplicação. Então, sem mais delongas, vamos dar uma lembradinha aí, por favor. Eu estou falando de adição. Comigo aqui, por favor. Acho que se não quiser, não precisa nem copiar. Só que é para ver se todo mundo lembra. Adição. Nós queremos adicionar números. Esses números podem ser positivos, mas podem ser inteiros. Aqui eu estou adicionando o 2 positivo e o 3 positivo. Aqui eu estou adicionando, entenda, eu não estou diminuindo. Eu estou adicionando o 1 negativo com o 8 negativo. É assim que a gente escreve. Menos 1, menos 8. Vamos lembrar das regras? Como é que se faz na adição? Sinais iguais, observem aqui, os dois elementos não têm sinais iguais? Tem. Quando não aparece aqui no início, a gente sabe que é o mais, né? Beleza? Então, sinais iguais, o que faz, gente? Soma e conserva o sinal. Olha lá. Então, 2 mais 3 dá 5. Menos 1, menos 8 dá menos 9. Soma e conserva sinal. É como se fosse o seguinte. Positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu devo. Eu tenho quanto aqui, gente? Eu tenho 2 e eu tenho 3. Quanto que eu tenho? 5. Aqui eu devo 1 e acabei de ficar devendo 8. Quanto é que eu devo? Eu devo 9. Eu somo e conservo o sinal. Beleza? Agora, sinais diferentes. O que se faz com sinais diferentes? Subtrai e permanece o sinal daquele que vale mais, em quantia. Então, atentem aqui. 10 menos 2 dá quanto, gente? 8. Se eu fizer aqui 4 menos 7, na prática e mentalmente eu vou fazer 7 menos 4, que dá quanto? 3. Só que a gente precisa ver o sinal. Repare uma coisa. Em quantia, não pensa em menos 2, ou pensa apenas na quantidade, 10 e na quantidade 2. O que vale mais? 2 ou 10? O sinal do 10 aqui é o quê? Positivo. É esse sinal que permanece. O que vale mais em quantia, 4 ou 7? Qual é o sinal do 7? É negativo? É o sinal que permanece. Essa é a regra para sinais diferentes. Subtrai, lá no Google tu vais achar assim. Subtrai e permanece o sinal do maior valor absoluto. Que é a ideia do número sem sinal. Só a ideia quantitativa. Ficou claro então aqui, gente? Muito bem. Isso aqui é para adição. Agora a regra de multiplicação e divisão, porque é a mesma. Olha só, tem que decorar também. Aqui, sinais iguais ou diferentes? E aqui, iguais. Sinais iguais, o que se faz? Tu multiplica, em primeiro lugar multiplica. 3 vezes 4 dá quanto? E 2 vezes 9? 18. Aqui eu também vou multiplicar. 3 vezes 5? 5 vezes 4? 20. Não me preocupei com o sinal. Agora vem a regra. Os sinais aqui são iguais ou diferentes nessas duas primeiras linhas? Iguais. Fica positivo. Aqui são iguais ou são diferentes nessas duas linhas? Diferentes. Como é que fica? Negativo. Tem que decorar isso, gente. Tá? Tem que lembrar, senão a gente não consegue resolver as questões. Essa regra aqui é a mesma para a divisão. Se eu tenho lá, atentem aqui, menos 8 dividido por menos 4. Lembre que a fração é divisão, né? Eu divido 8 por 4 dá quanto? 2. Sinais iguais ou diferentes? Como é que ficará? Positivo. Mesma regra de multiplicação. Tá bom? Quando for divisão. Muito bem. Ok. Dito isto agora, vamos começar a brincadeira, então vamos começar a resolver as questões. Seguinte, no caderno ainda, antes de ir para o texto aí, para as questões, anotem por favor o seguinte aqui. Comigo lá, vamos lá. Dadas f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x ao quadrado menos 2x. Falei que era bem álgebra, gente, muita letrinha. Eu estou trazendo duas funções aí para vocês.
Uma delas nomeei por f de x e a outra eu nomeei por g de x. Pode ser h de x, i de x. É o padrão, como as bancas gostam. Ok? E aí nós vamos calcular agora então. Uma ou duas aqui. Letra A. Eu quero que nós apuremos f de menos 5. F de menos 5. Quero fazer f de menos 5. Para essa questão, a banca me questionaria, gente. Diria exatamente isso. Dada a função tal, qual será o valor de f de menos 5? É isso que eu quero fazer. O que significa? Vamos juntos? O que significa fazer f de menos 5? Significa que eu vou escolher a minha função f ou a g, gente. A f, é óbvio, está dito aqui que é f. E onde eu tiver x na minha função f, eu troco por o quê, gente? 5 negativo. Então vamos lá. Como é que é a minha aqui? 2 vezes quanto? Quanto é que vale o x mesmo? 5 negativo. Uma coisa que é muito importante. Sempre que tu vai multiplicar números, pessoal, o número que for negativo, há uma praxe matemática que é, na multiplicação tu bota dentro de um parêntese. Beleza? É negativo? Dentro de um parêntese. Então, 2 vezes o meu x, que vale menos 5, e a minha expressão traz o que depois ainda aqui? Menos 3. Pronto, agora eu vou resolver essa pequena expressão numérica aí. Podemos ir vendo? Gente, o que eu faço primeiro? Multiplicação ou uma subtração? Beleza, então vamos lá. Quanto é que vai dar 2 vezes menos 5? Vou multiplicar e os sinais são diferentes, fica negativo, menos 10. E copio menos 3 na sequência. Eu não vou repetir o f aqui, a gente sabe que isso aqui é f de menos 5, entendem? Só para ganhar tempo. Ok, até ali? E agora quanto é que vai dar menos 10 menos 3? Que operação é essa? Adição. Vejam, aqui ó. Adição. Eu estou somando dois números negativos. Como é que fica, gente? Menos 13. A regra é soma e conserva o sinal. Gente, então, reparem que por essa função f de x, eu defini o valor de f de menos 5. F de menos 5 vale quanto? Menos 13. É isso. Entenderam todos? Bem simples essa ideia. Isso aí que a gente já vai para as questões de banca, mas eu preciso que vocês se familiarizem antes. Letra B agora. Na letra B eu quero que se defina g de menos 3. G de menos 3. Não tem nada a ver com aqui no vocabulário? Não, são funções totalmente diferentes. Aqui eu queria f de menos 5. Eu vou usar a minha f, naturalmente, né? Tem que entender o nome dela. Ela é a minha função f de x. Agora aqui eu quero g de x. O g de menos 3. Aonde que eu vou estar substituindo o menos 3? É nessa função ou é nessa? É nessa, porque é na g de x. Então essa correspondência se fará direto. Foi a banca que deu. Sim, exatamente. Ela que pediu, não é tu. Ela que pediu para te determinar qual era o valor de f de menos 5. Tu apurou. Assim como tu queres agora o g de menos 3. E aí tu usa aquela conta de cima. A conta é exatamente esta. Substitua exatamente. Onde aparecer x, eu troco por quanto aqui? Por menos 5. Então no lugar do x eu botei menos 5. Vamos fazer o g de menos 3? Como é que vai ficar então, gente? Aonde aparecer x, eu devo substituir por quanto? Menos 3. E aí tomem cuidado com uma coisa. Aqui é o meu x, portanto vale quanto? Menos 3. Esse menos 3 está elevado o que, gente? Ao quadrado. E na sequência eu ainda tenho agora, cuidem bem, menos 2 que multiplica novamente o x. O meu x vale quanto? Menos 3. Só tomem cuidado que aqui vai ao quadrado, porque o x está indicado que é ao quadrado. Aqui o x está no expoente 1. Então não há necessidade, eu não vou. Beleza? É isso. Volta um pouquinho ali, senhor, por favor. Sim. Eu estou substituindo, portanto, na minha g de x, o valor de x por menos 3. Aqui é x ao quadrado.
Então eu vou fazer o menos 3 ao quadrado. Agora aqui é menos, na sequência vem menos 2 vezes. Interessante, pessoal. Um padrão matemático entre um número e uma letra é não trazer nenhum operador. Sempre que for coladinho, no entanto, tu precisa entender que é multiplicação. Então eu vou estar fazendo agora 2 vezes o valor do x, que é o mesmo menos 3, portanto ele virá aqui, certo? Muito bem. Então agora vamos resolver essa expressão numérica. O que se faz primeiro? É aquela multiplicação? É aquela subtração do menos 2? Ou é a potência? A potência. E aí nós temos que lembrar agora, gente, regras de potenciação. Eu não trouxe, mas vou trazer agora aqui para a gente dar uma lembradinha. É preciso saber isso também. Comigo aqui, por favor, num cantinho. Atentem aqui. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao cubo. Muito bem. Gente, quando esse número, que a gente chama de base, que é o número que a gente vai elevar na potência, que é indicado pelo expoente, se o número for positivo, é uma regra. Se for negativo, é uma outra regrinha. Então é mais uma coisinha que tem que decorar. É a última agora, mas tem que decorar isso. Vamos lembrar então. Seguinte, olhem para cá. Quanto que é 2 elevado ao quadrado, minha gente? Vai dar 4. E 2 elevado ao cubo, o expoente 3 a gente chama cubo, vai dar quanto? 8. Professor, o que é 2 ao cubo? Não é 2 vezes 3? Não, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 tem que aparecer 3 vezes, é indicado por aquele número que é o expoente. Muito bem. Gente, aqui agora, cuidem. 2 ao quadrado, mesmo que seja negativo, já vou falar da regra para número negativo. Aqui vai dar 4 e 2 ao cubo também vai dar 8. O resultado numérico é o mesmo. Só que agora, a regra de sinais da potenciação é a seguinte. Olhem para cá, por favor. A base é esse número aqui. Aquele número que eu elevo na potência. Ele é um número positivo ou negativo? Positivo. Sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Sempre. A base é positiva, não importa o expoente. O resultado é positivo. Agora, atentem aqui, por favor. A base aqui é um número positivo ou é negativo? Opa lá. Aí o que eu tenho que observar? O expoente. E a regra é a seguinte. Se o expoente representar um número par, 2 é par, gente? Par. O resultado é positivo. Associa a mesma letra aqui, ó. Par positivo. Agora, se o expoente, sendo a base negativa, se o expoente for um número ímpar, 3 é ímpar? Sim, o resultado será negativo. É essa a regra então. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, opa, olha o expoente. É par? Positivo. É ímpar? Negativo. Tá? Decorar essa regrinha então. Sempre assim. Ficou claro aqui? Eu tenho que observar o expoente. Vamos ver um outro exemplo aqui. Menos 3 elevado na quinta potência. Eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes tem que aparecer o 3, gente? 5. E aí eu posso fazer 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. Esse é o 3 vezes 3 vezes 3, beleza. O número aqui é positivo ou negativo? Então eu tenho que olhar o expoente. O expoente é um número par ou um número ímpar? Ímpar. O resultado vai ser negativo. É isso que eu tenho que entender. Da multiplicação? Sim, pode ser. Só que vai dar mais trabalho. Reparem o seguinte aqui. É a mesma lógica. É a mesma lógica. O que seria o menos 3 aqui na quinta, gente? É menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quer ver? Vamos aplicar a regra para facilitar bem. Aqui vai dar 243. Reparem, se eu multiplicar essa parcial aqui, sinais iguais ou diferentes? Vai ficar o quê? Positivo. Aí essa parcial agora, quando eu junto com esse daqui, os sinais são iguais ou diferentes? Vai ficar o quê? Negativo. Aí eu junto agora essa parcial negativa com esse que é negativo. Vai ficar o quê? Positivo. E finalmente esse que é positivo com esse negativo, sinais diferentes, vai ficar negativo.
Então, na prática é a mesma regra da multiplicação, só que fica mais fácil tu associar o expoente. Se o expoente é par, fica positivo. Se o expoente for ímpar, fica negativo. Anotem isso então, gente, para não esquecer. Porque senão é essa parte mais elementar que a gente acaba errando. Às vezes não é nem na parte da função. Mas essa parte elementar tem que estar bem alicerçada para a gente não errar. Só vou apagar aqui então. Bom, acho que agora já podemos então fazer aqui, né? Primeiro não é a potência, então me ajudem lá. 3 ao quadrado vai dar quanto aqui, gente? Vai dar 9. Só que a minha dúvida agora, será que é positivo ou é negativo? Aí eu vou olhar, a base é negativa? Sim. Expoente é par ou ímpar? Como é que vai ficar? Positivo, porque o expoente é par. Beleza? Na sequência, eu tenho menos 2 vezes menos 3. Eu até já poderia ter resolvido, mas quis deixar apontado para resolver agora. O que eu faço? É 9 menos 2 primeiro, ou é menos 2 vezes menos 3? É o vezes. Então eu copio aquele 9, e aí eu vou agora fazer essa multiplicação. Quero chamar atenção para um detalhe. Professor, o senhor tinha falado que quando o número é negativo, a gente tem que botar dentro de um parênteses. Sim. Quando eu vou substituir, como aqui, gente, ó, 2 vezes x, certo? Eu botei dentro de um parênteses o número porque era negativo. Agora, nessa expressão aqui, quando eu trouxe ao menos 2 vezes x, o x, como era um número negativo, eu botei dentro de um parênteses. Só que esse menos, ele não é exatamente o sinal do 2, ele já é um sinal que vem da expressão. Então, esse não vai te preocupar. É esse daqui que tu vai colocar. Só que na hora de multiplicar, tu fica melhor se tu pensares que o 2 aqui tem um sinal negativo, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer 2 vezes 3, que dá quanto? 6. E aqui os sinais, portanto, são iguais ou diferentes? Iguais, o resultado vai ficar positivo. Regra de adição no final, sinais iguais, o que se faz? Soma e conserva. Portanto, g de menos 3 representa 15. Ok, gente, até aqui? Tudo bem? Turma, é importante esclarecer que esse resultado, ele não tem uma relação direta em termos de sinal com aquele número lá. Dependendo da função, eu posso, por exemplo, botei um número negativo aqui e o resultado deu negativo. Dependendo do número que eu bote, ainda que seja negativo, pode dar um positivo aqui. Então não tem relação nenhuma. Eu tenho que resolver pela expressão que a banca der, certo? Não associa tipo, aqui é negativo, então vai dar negativo. Não necessariamente. Olha essa outra aqui, era negativo e o resultado deu o quê? Positivo. Então não se apeguem a isso. Primeira questão de banca. Número 19. Vamos dar uma olhadinha juntos na 19. Vamos entender desde a leitura do enunciado o que eu tenho que fazer para marcar o x lá no lugar certo. Vamos ver a 19 então. Dada a função f de x, está meio apagadinho ali, gente. Não, meio borradinho parece. Mas enfim, a função é x ao quadrado menos 5x mais 6. O valor de f de 2 mais f de menos 4 é igual a... Vamos lá, vamos entender o que a banca quer aqui de mim. Vamos fazer juntos então, 19, né? Vamos lá. Me ditem, por favor, a função. Como é que é a função? F de x igual ao quê? X ao quadrado. Tá? Menos 5x. Tá? Mais 6. Muito bem. E qual é a pergunta? A banca quer que eu determine o que? F de quanto? De 2, é isso? Mais F de menos 4. Muito bem. Ok. Turma, uma coisa muito importante aqui. Acho que ninguém confundiria, mas não custa eu esclarecer aqui.
Não inventa de fazer coisas, tipo, o aluno às vezes ele é muito criativo. E aí ele, é muito fácil. Eu vou pegar aquele 2 com esse menos 4, que se eu resolver dá menos 2. Então isso aqui na verdade a banca quer que eu faça um f de menos 2. Esqueça isso, por favor. Não, entenda uma coisa. Isso aqui vai dar um resultado numérico. Isso aqui vai dar outro resultado numérico. Depois eu vou somar os resultados, por favor. Beleza? Então tomem cuidado com isso. Nós vamos apurar o f de 2, vai dar um valor. Depois eu vou fazer o f de menos 4, vai dar outro valor. E eu vou somar esses dois valores. Porque a banca quer que eu some o f de 2. F de 2 não é um resultado que eu obtenho substituindo. Depois o f de... Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos fazer juntos? F de 2. O que significa mesmo fazer f de 2? Bati a cabeça, esqueci. Eu vou substituir aonde? Onde aparecer o que, gente? O x por quanto? Por 2. Esse 2 é positivo. Então vamos lá. 2 ao quadrado menos 5. Qual é a operação aqui? Vezes 2 mais 6. Vou resolver essa encrenca aí. Essa é de segundo grau. Função do segundo grau. Depois, apartadamente, eu vou fazer o que, gente? F de menos 4. E vou descobrir qual o resultado que vai dar. Vamos começando ali a primeira que a gente já faz juntos aí, para ganhar tempo. Mas eu já vou anotar aqui. Só vou substituir. Como é que fica F de menos 4? Menos 4 o que, gente? Detalhe, mais um rigor matemático. Quando o número, lembram? Quando a gente vai multiplicar e o número tem que ir dentro de um parênteses, se ele for negativo. Quando for potência, tu também tem que botar, se ele for negativo, dentro de um parênteses. Quando é positivo, não, ó. Mas positivo, negativo, sim. Então, menos 4 ao quadrado, menos 5 vezes, não vou fazer assim. O que eu vou fazer? Menos 4, mais quanto? Mais 6. Aquele 6 não tem nada a ver com o número que eu estou usando, porque aqui não tem x, né? O 6 ele vem de qualquer modo. Então vamos lá. Aqui, comigo, me ajudem lá. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Positivo ou negativo? Positivo. Base positiva, não preciso me preocupar, o resultado é positivo. Gente, agora reparem uma coisa. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não preciso, provavelmente lá no colégio, tu faria isso aqui assim agora. Aí eu resolvi a potência primeiro, depois vou fazer o vezes. Mas não há necessidade, na verdade. Reparem o seguinte, eu tenho apenas que tomar o cuidado de fazer a coisa pela ordem. Depois de eu resolver essa potência, o que eu tenho que fazer prioritariamente? Não é o vezes. Então eu já posso resolver esse vezes agora para ganhar tempo? Claro, vou fazer. O que eu não posso aqui é pegar aquele 2 e somar com 6. Isso eu não posso. Mas eu posso fazer menos 5 vezes 2. Estão entendendo? Para ganhar tempo. Senão a gente escreve demais. Quanto é que dá menos 5 vezes 2? Vai dar menos 10. Sinais diferentes, resultado negativo. Certo? E na ponta vem o que ainda? Mais 6. Beleza. Pois é, quanto que vai dar? Ah, professor, o senhor só ensinou 2 a 2, mas como é que eu vou fazer agora aqui? Pode ser de 2 a 2, faz uma parcial, depois faz com outro. Mas tem uma dica que pode facilitar a vida da gente. Gente, se tu tiveres, por exemplo, lá pelas tantas, isso aqui. 4 menos 8, mais 1, mais 7, menos 10, menos 13. Não tem porquê tu fazer de 2 em 2, entende? Fazer de 2 em 2. A dica que eu vou te dar é o seguinte. Sempre que tu te deparar com a adição, que essa coisa de ter um monte de número coladinho no outro com mais ou menos, tu vais fazer o seguinte, tu pensa em positivo como tudo aquilo que tu tens, e negativo é o que tu deve. E aí tu junta as coisas. Eu tenho quanto aqui, me ajudem? Eu tenho 4 e eu tenho mais quanto? Então eu tenho quanto? Eu tenho 10. Mas eu devo quanto? Como é que fica a minha vida? 0. Pronto, está resolvido. Então eu posso fazer assim que fica mais fácil. Eu junto todos os positivos, é o que eu tenho. Junto todos os negativos, é o que eu devo. Faz a diferença de uma vez só. Beleza? Também daria para fazer aos poucos. Reparem, se eu for fazer aqui, quanto é que vai dar 4 menos 10? Vai dar
6 negativo, porque eu subtraio e permanece o sinal do maior. E aí essa minha parcial de menos 6, agora eu vou somar com mais 6. Os sinais não são diferentes? Eu tenho que diminuir. Quanto é que dá 6 menos 6? 0. E o 0 não tem sinal para todos os efeitos. Então, daria, de qualquer modo, do mesmo jeito. Vamos para a próxima agora aqui. F de menos 4. Quanto é que vai dar menos 4 elevado ao quadrado? Dá 16. Positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque a base é negativa, mas o expoente é par. Beleza. Já podemos fazer essa conta aqui? Sim. Menos 5 vezes menos 4. 5 vezes 4 dá 20. Positivo ou negativo? Positivo, porque os sinais são iguais. E o mais 6 vem colado aqui no final. E agora, para resolver esse trio de números aqui, eu devo alguma coisa ou tudo aqui é o que eu tenho? Eu tenho só. Aí eu vou somar. 16 com 20 dá 36 e tem outros 6 ainda, tenho quanto? 42. Então vejam que o F de menos 4 deu 42 e o F de 2 deu 0. E aí uma coisa muito importante que eu quero esclarecer para vocês agora aqui. Turma, a expressão que a banca quer que eu determine é o F de 2 mais o F de menos 4. Então atentem uma coisinha aqui, por favor. Esse mais aqui não é um sinal de número, ele é um sinal de operação. Esse sinal de mais representa a adição. E qual é a jogada para a adição? A adição ela determina o seguinte: eu pego os números e copio exatamente como eles são. Vejam, o F de 2 vale quanto? 0. Então eu vou botar 0 aqui. Esse mais, pessoal, ele vai embora da conta, ele só dá o recado. Qual é o recado dele? Pega o resultado do menos 4 e bota lá. Quanto que deu o resultado do menos 4? Deu menos 42 ou mais 42? É o resultado que eu já vou botar aqui, ó. Mais 42. Mas entendam que esse mais aqui não é aquele mais ali. Aquele mais só deu o recado. Esse mais aqui é o mais de quem? Do 42, que é o número positivo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. De fato, eu vou resolver, vou somar. Quanto é que dá 0 mais 42? 42. Só que aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, vamos botar uma observação. Se a expressão que a banca tivesse pedido fosse F de 2 menos F de menos 4. E aí que eu preciso que vocês entendam uma coisa. Sempre que aparecer essa expressão aqui, o F disso com F daquilo, isso aqui é a operação. Essa operação aqui é o que, gente? Adição. A adição é a boazinha. Ela diz assim: eu vou embora da conta, tu pega o resultado F de menos 4 e bota lá. Botei, resolvi, beleza. Agora, a subtração é a teimosa. A subtração, então, vai funcionar assim. O F de menos 2 não tem nada a ver com a subtração, ela veio depois. Quanto que é o F de 2 mesmo? 0. O que significa uma subtração? O recado dela agora é assim: tu pega o resultado do menos 4 e tu bota exatamente o contrário. O número com o sinal trocado. Deu quanto aqui? 42. O que eu tenho que botar ali? Menos 42. Porque a subtração, gente, tem esse peso. A subtração significa negar. Então, na prática, vai ser assim. Eu vou ter o 0 e agora o resultado que eu vou ter aqui não é mais 42, e sim quanto? Menos 42. Então, botem essa observaçãozinha ali. É importante isso. A subtração, nesse tipo de expressão, ela tem esse valor. Ela nega o que vier depois. Como o F de menos 4 é mais 42, eu preciso botar menos 42. E aí a regra aqui vai dar quanto? 0 menos 42 agora vai dar quanto, gente? Menos 42. Sim. Se 42 tivesse terminado com menos 42... Boa pergunta. Se o meu F de menos 4 supostamente tivesse dado menos 42, a subtração manda fazer o quê? Copiar ele ou trocar? Trocar. O que eu botaria aqui? Mais 42. Por quê? Porque a subtração está mandando eu trocar. É importante que vocês entendam isso. A subtração, gente, tem esse peso.
Sempre que a gente vai resolver uma expressão, por exemplo, começar daqui, ó, 4 menos 7. Como é que eu vou resolver isso? Repare, vou copiar o 4. O que esse menos manda eu fazer com o menos 7? Trocar. Vai virar quanto? Mais 7. Isso aqui vai dar 11. Certo? Por quê? Porque é um menos aqui na frente. Agora, se fosse 4 mais somado com o menos 7, esse é um sinal de operação, é adição. Eu copio o 4 e aí o mais diz assim, eu vou embora da conta. Tu copia o resultado que deu. Quanto é que deu? Menos 7. E aí daria menos 3. Então, cuidado sempre com o sinal de subtração, gente. É o que está aparecendo aqui nessa expressão, aquele menos ali. Mas fiquem tranquilos, a gente vai seguir daqui a pouco mais, se não ficou bem claro agora, vai clarear em outros momentos aí essa coisa do menos ali, tá? Podem, só vou apagar aqui, mas copiem esse exemplo aqui, é importante da subtração. Muito bem. Sim. O fiquem tranquilos te apavora. Beleza. Número 19. Vamos fazer mais uma na sequência. Podem terminar de copiar essa. E aí vamos ver um outro probleminha. Agora a questão 5. Que também é de função. Então vamos dando uma olhadinha na 5. Sim. Podem terminar de copiar. Não tem problema, eu espero. Vamos dando uma olhadinha então, gente? Questão 5. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto por um custo fixo de R$ 322, mais um custo variável de 67 centavos por unidade fabricada. Ao se produzir 500 unidades dessa mesma mercadoria, qual será o custo operacional da indústria? Então vamos lá. A banca não vai me dizer que é uma questão de função. Não vai. Não diz que é função, né? Tampouco eu vou precisar, para resolver essa questão, utilizar a escrita de função. Não é preciso. Isso aqui, na verdade, é um problema que qualquer um de nós consegue resolver. Vamos pensar? Diga uma coisa, a gente quer saber o custo, não é isso? Qual é o custo que ela tem? Ela tem um custo fixo. Gente, o que significa um custo fixo? Por exemplo, vamos trazer um pouquinho lá, um fundamento lá da contabilidade, nos custos fixos e variáveis para a gente entender. Uma indústria, por exemplo, que faz bolas de futebol. Qual é o insumo dela? Qual é o material dela? É couro, linha, barbante. Basicamente, eu acho que é isso, e cola. Beleza? Então, isso aqui vai depender do que, gente? Do número de bolas que ela quer fazer. Quanto mais bolas, mais couro eu preciso. Isso aqui é variável. Agora, diga uma coisa. A pessoa que trabalha lá, o auxiliar administrativo, ele vai receber o salário dele, é de acordo com as bolas que a empresa fez no mês, gente? Não. Aí é o quê? Um valor fixo. Aquilo é fixo. Estão entendendo? O que é variável é de acordo com o insumo dela, porque ela depende exatamente disso aqui para produzir aquilo que ela se dispõe. Estão me entendendo? Mas ela tem que pagar auxiliar administrativo, ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que pagar outros gastos, beleza? Internet, que não tem nada a ver com só para esclarecer o que é o custo fixo e o que é o variável, então. Muito bem. Nessa indústria aí, quanto que é o custo fixo que ela tem mesmo? Quantos reais? 322. Então ela vai gastar 322, não importa o número de unidades que ela fabrique. Mas ela tem um outro custo que aí é variável. É de quanto? 67 para cada o quê? E quantas unidades que ela quer fabricar? Qual é a ideia matemática? É mais importante que função aqui. O que eu tenho que fazer para descobrir o custo? Não é proporção, na verdade, é apenas o raciocínio. Que conta que eu faço? É vezes, é mais? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 500 e fazer o quê, gente?
multiplicar por quanto? Por 67. Concordam comigo? Não é para cada uma das unidades? Mas o meu custo vai ser só isso aqui ou tem uma outra parte que não depende das 500 lá? Tem. Mais quanto, gente? Mais 322. Como é inteiro, eu vou botar direto assim. Vocês me entenderam? É uma ideia de função? Claro que é. Isso aqui eu posso escrever como uma ideia de função, mas para eu resolver a questão, eu fiz de maneira apenas usando meu raciocínio. Vocês me entenderam, gente? Faço vezes aqui, somo mais 322, vai dar o custo. Ah, professor, mas se fossem só 100 unidades, o que mudaria aqui, gente? Ao invés de 500, eu multiplicaria por quanto aqui? Por 100? Mas é isso. Entenderam? Vamos calcular? Então nós vamos fazer 500 vezes 0,67. Tem que fazer primeiro vezes, né? Para depois somar. Então algumas dicas aqui pra gente. Eu vou fazer 67. Só que, turma, para ganhar tempo, vamos aprender a fazer algumas coisas mais rápidas aí. Vamos ensinar um jeito mais fácil de calcular. Não importa se tem a decimal, tem a vírgula ou não. Quando tu vais multiplicar números e um deles tem zeros, esses zeros à direita, tu pode suprimir esses zeros, depois tu devolve, fica mais rápido. Porque senão eu teria que fazer assim, vou fazer vezes 500, não é isso? Aí eu teria que fazer cada uma dos números multiplicando, 0 vezes 7 dá 0, 0 vezes 6, 0 vezes 0, desloco uma casa, 0 vezes 7, e aí eu não posso, se eu mantiver os zeros, eu não posso deixar de fazer isso aqui. Certo? Por quê? Porque tem esse deslocamento das casas aqui. Agora, eu posso, naturalmente, fazer sem aqueles zeros, e aí eu não vou ter esse problema, porque eu só tenho um algarismo, vou fazer a conta direto. Só que depois eu vou devolver os zeros que eu tirei. Então, veja, 5 vezes 7 dá quanto, gente? 30 aí, vai 3, 6 vezes 5, mais 3, 33, sobre 3, 5 vezes 0, mais 3 dá 3. Ok? Quantos zeros que eu tinha tirado mesmo? Não vamos esquecer. Devolvi. Beleza? É como esse resultado eu obteria se tivesse feito aquela conta com o 500. Só que aí não podemos esquecer agora. Quando a gente multiplica decimal, tem que se contar as casas depois da vírgula nos dois fatores. Aqui tem quantas casas, gente? 2. E aqui? Nenhuma. Então eu tenho um total de 2 casas. 2 mais 0. Eu desloco a minha vírgula da direita para a esquerda, 2 casas. Aqui não conta, aqui é o 0. Então vamos lá. Andei um passo, 1. Andei 2 passos, 2. Quanto que deu então? 335 reais. Essa é a parte dos 500 vezes 0,67. Certinho, minha gente? Professor, não tem que botar o vírgula 00? Não, gente, como o valor é inteiro, não há necessidade. Eu posso fazer assim. Só que eu ainda tenho que somar os 335 com quanto? 322. E agora vamos então determinar qual é o valor do custo. Quando eu olho uma questão dessa, não vai vir escrito que é função. Não. Pois é. E na minha cabeça isso aqui, eu olhando, é uma regra de 3. A regra de 3, ela é a proporção, seria com relação ao número de unidades que eu vou, mas não é que seja a regra de 3, em nenhum momento monta aqui uma regra de 3. Sim, nós vamos descobrir qual é o custo que ela precisa. Mas claro, observa, não era o custo que eu queria saber? Era o custo. Vamos lá? Turma, quanto é que vai dar aqui, por favor, me ajudem? Aqui dá 7, 3 mais 2 dá 5, aqui dá 6. Claro que a resposta tu vais achar assim, 657,00. Pronto, descobrimos qual é o custo para ela fabricar 500 unidades. Mas aí, então, vamos fazer isso. Não houve a necessidade de escrever desse jeito. Mas aí eu quero que vocês atentem uma coisa agora aqui, por favor. Turma, um instante comigo. A banca trouxe essa questão de tal modo que eu não precisaria nem ter aprendido, professor, isso aí que tu me ensinou não teve utilidade nenhuma aqui. Consegui resolver, tudo bem. Só que ela poderia ter perguntado o seguinte, dentre as alternativas abaixo, qual é aquela que representa a situação trazida aqui para o problema? E aí eu teria que entender que a escrita vai ser algo do tipo assim,
f de x, e isso aqui é o custo, é igual ao que, gente? 322 mais 0,67 vezes quanto? X. Ou seja, o que é o x aqui? É o número de unidades fabricadas. E o que é o f de x? É o custo que eu vou ter para tantas unidades fabricadas. Percebem a relação? Então, gente, é comum também vocês terem que verificar entre as alternativas qual é a função que representa o problema descrito. É aquele ali. Sim. No caso do X não seria a quantidade das unidades, porque o senhor já botou um valor ali, que é 67 centavos. Sim, 67 centavos para cada X unidades. Né? E o 322 é um valor fixo. Então, o f de x aqui é o que, gente? É o custo que eu tenho. E o que é o x aqui? É o número de unidades. Mas para essa questão, a banca não trouxe isso. Eu quero que vocês entendam que eventualmente pode aparecer. Seria isso. Todos entenderam a escrita aqui, gente, ou não? Senão eu explico de novo. Tá? Muito bem. Sim. Para a gente saber, por exemplo, se é um custo variável, isso faria nós pensar que era caso de função? Não. O que faria tu ter que resolver, por exemplo, desse jeito, se ela te perguntasse, ela deu o problema e disse assim, qual das expressões abaixo representa o problema apresentado? Seria esse daqui, tá? Bom, turma, mas a gente tem muitas coisas ainda para a gente ver, então terminem de copiar essa daí. Tranquilo? Não ficou nenhuma dúvida? Bem tranquila a ideia aqui do custo? Então tá. Vocês vão ter outras depois para casa. A 3 é parecida com essa, mas eu não vou fazer agora. Fica para casa. Muito bem. Então vamos avançar agora aqui, porque tem muitas coisas ainda para a gente ver. Anotem o seguinte agora. Plano cartesiano. Vamos lá. Plano cartesiano. Muito bem, minha gente. Plano cartesiano. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Talvez alguns tenham lembrança. Quando a gente trabalha as funções, gente, cada uma destas situações, elas podem ser representadas através de um plano que tem dois eixos, e aí nós podemos ter, por exemplo, uma reta. A gente pode ter algum gráfico que seja dessa forma aqui. Lembram? Isso aqui é chamado uma parábola. Isso aqui é uma reta. Muito bem. As funções... Todas as funções, elas descrevem aqui nesse plano um desenho, que pode ser uma reta, dependendo da função pode ser essa curva aqui, eventualmente pode ser uma curva desse tipo assim também. Então, temos várias. Isso aqui, pessoal, antes que vocês perguntem, enfim, tem aplicações? Tem, bem específicas, mas tem aplicação no dia a dia, beleza? As funções. Então, para a gente poder seguir agora, nós precisamos entender do plano cartesiano. Talvez alguns lembrem lá do colégio, quando a professora, 8ª série eu acho, pediu para vocês levarem papel milimetrado. Papelzinho milimetrado, lembra? Vamos lá então. O que é o plano cartesiano? Comigo aqui. É um plano que vai trazer dois eixos, um vertical e um horizontal. Vão anotando que a gente vai fazendo juntos. Plano cartesiano. Então, são dois eixos, um é vertical, o outro é horizontal. Não precisa ser muito extenso. A gente vai marcar alguns números aqui só. Muito bem. Esses eixos, pessoal, têm nome e tem que decorar? Sim, infelizmente tem. Esse eixo horizontal é dito o eixo do X. Esse eixo horizontal é dito o eixo do Y. Lembra que eu lhes falava que é álgebra pura, é muita letra para essa aula. X e Y. Beleza. Além de saber que esse eixo aqui que é do X, vocês têm que saber o nome que se dá. O nome desse eixo aqui é o eixo das
abscissas. Com SC aqui de piscina. Abscissas. O eixo do Y é chamado eixo das ordenadas. Vocês têm lembranças, talvez amargas desses nomes? Eu nem tenho, né? Nem lembro mais, enfim. Abscissas ordenadas. Pois bem, vamos lá. Gente, e tem que decorar. O eixo do X é a abscissa, o eixo do Y é o que? A ordenada. Ok. Sempre nessa ordem. O X é horizontal, o Y é vertical. Sempre, isso não se alterará não. Muito bem. Gente, agora é o seguinte. Qualquer ponto que eu tenha aqui, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter uma coordenada em relação ao X e outra coordenada em relação ao Y. A gente chama de par ordenado. Então vamos anotar alguns números aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que há um padrão aqui de escrita que é o mesmo da reta numerada, aquela que a gente... Só que a gente só trabalha a reta numerada com esse único eixo aqui, né, na horizontal. Então vejam, os meus números à direita são positivos, à esquerda vão ser negativos. Então anotem lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Bem aqui no centro, esse ponto aqui é o 0. O 0 normalmente a banca traz nesse quadrante aqui, gente, ó. Quadrante de baixo no lado esquerdo. Aqui vem indicado o 0. Com relação ao Y, o eixo do Y, a relação que se verifica aqui, isso é um padrão, gente, é que os números positivos são para cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, e para baixo eu vou ter os números negativos. Isso nunca vai mudar. Esse é o padrão, ok? Então, positivos para a direita, negativos para a esquerda. Positivo para cima, negativo para baixo. Lembrando que isso é uma mera convenção, mas é assim que a gente ensina matemática e aprende matemática. Tudo bem? Então agora é o seguinte. Eu vou determinar um ponto e nós temos que definir quais são as suas coordenadas. Só que para vocês entenderem bem claramente, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Essa marcação a gente pode botar pontilhada, ó. Só que eu quero que vocês vejam. Esse daqui é o ponto A. Olhem aqui, por favor. Aquele ali é o ponto A. Ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada é em relação ao eixo do X e a outra em relação ao eixo do Y. Então atentem comigo aqui. Gente, veja uma coisa. O eixo do X não é nesse sentido aqui? Então esse ponto A, em relação ao eixo do X, onde é que ele está pegando aqui no número 3? O primeiro dos pares ordenados aqui sempre vai ser o X. Isso é uma regra também. É 3. Agora, me diga uma coisa, em relação a esse ponto em relação ao eixo Y, onde é que ele pega aqui? Pega na direção de quem aqui, gente? Do 4. Então, o meu ponto A tem coordenadas 3 e 4. É um par ordenado. Entenderam, minha gente? Eu tenho que entender isso para poder entender na sequência o que eu quero propor. Eu quero que agora vocês me ajudem, por favor, a definir esse ponto aqui. Esse é o ponto B. E eu quero saber quais são as suas coordenadas. Menos 4 e 2. Primeiro vai ser em relação ao X. Quanto que ele vale em relação a X? Menos 4. Quanto que ele vale relativo ao Y? 2. É claro, pessoal, que eu estou marcando o número inteiro. Eventualmente podia ser aqui na metade, aí seria 1,5. Mas vamos trabalhar só com inteiros aqui, não há necessidade de trabalhar número não inteiro. Beleza? Muito bem. Mais um agora aqui, por favor. Que ponto que é esse daqui? Ponto C. Que coordenadas tem o ponto C? É 3 e menos 3 ou é menos 3 e 3? É 3 e menos 3, porque a primeira coordenada sempre é relativa ao X, 3, e o Y é menos 3. Certo, minha gente? Sempre a primeira é X, a segunda é Y. Só mais esse agora. Ponto D. Está ali o ponto D.
que ele vale em relação ao x, por favor? Em relação a esse eixo, onde é que está aquele ponto ali? No 2. Não precisa estar mais para cima ou para baixo, ele está exatamente, mas é o 2. Fica visível que é o 2? Agora me diga uma coisa, em relação àquele eixo y que vem aqui na vertical, esse daqui está apontando diretamente para quem aqui, gente? Para o 0, não está nem para cima nem para baixo. Percebem que é o 0 aqui? Em relação ao y vale 0. Certo? Tem que entender isso, gente. Se não entender, levante a mão. Tem que entender. E só mais esse agora. Ponto E. Está aqui, ó. Só que eu vou anotar ele aqui embaixo. Ali ficou meio poluído. Quais são as coordenadas do ponto E? Primeiro tem que ser em relação a x. Esse ponto aqui, quando eu olho lá em cima no x, que altura que ele está? É menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 ou é 0? É 0. Está vendo que aqui no x ele vale 0? Enxergam isso? A projeção, gente, se tivesse ele pegou uma lanterna aqui e apontou reto aqui para cima, onde é que pegaria? Pegaria no menos 1, pegaria no 1 ou pegaria aqui no 0? É no 0. Então a coordenada x aqui é 0. E em relação ao y, em relação a esse eixo, quanto é que ele pega? Ele pega em quanto aqui? Pega no menos 3. Certo, minha gente? Muito bem. Então termine de copiar isso e agora a gente vai falar das funções do primeiro grau. Muito bem. Vamos lá. Na sequência a gente vai para a lista. Anotem lá então, função do primeiro grau. Agora a gente vai ver especificidades da função do primeiro grau e depois a gente ainda nessa aula vai ver especificidade da função do segundo grau, que são as duas funções que as bancas cobram. As demais elas não cobram, então fiquem tranquilos. Tá? É só o primeiro e segundo grau que tem que saber. Bom, primeiro, anotem o seguinte lá. Função do primeiro grau. Toda F cedilha é função, tá pessoal? Toda função da forma f de x igual a ax mais b. Ninguém merece, olha quanta letra. Mas eu vou explicar o que é aquela letrinha aí. Toda função da forma f de x igual a ax mais b. Muito bem. Pessoal, já não é novidade, a gente conhece já isso aqui. O que a gente não tinha visto, então, é além do x aparecer letras aqui. Tem problema. O nome que se dá para esse elemento aqui é coeficiente angular. Que teoria xarope, mas tem que anotar. Esse daqui é coeficiente linear. Vocês já vão entender melhor agora, mas anotem isso. Coeficiente quer dizer um número, gente, tá? Coeficiente angular é o que acompanha o x a tiracola, é o A. Coeficiente linear é o B, é aquele que vem separadinho sem o x. Então toda função do primeiro grau tem esta cara. E linear. Oi? Linear. Linear de linha, angular de ângulo, tá? Muito bem. Isso faz parte de um assunto, gente, lá, não sei se vocês aprenderam, lembram, da geometria analítica, lá do ensino médio também. Agora eu quero, não precisa copiar, só preciso que vocês atentem aqui comigo, por favor. Não copia. Eu vou escrever a função e vocês vão definir para mim quem é A e quem é B, por favor. Quanto é que vale o A aqui e o B? O A vale quanto? 2. O B vale quanto? 3. Beleza. G de x, menos 4x mais 7. Quanto é que vale o A? Menos 4. O B vale 7. Agora, H de x,
3 menos 2x. Quanto que vale meu A? Menos 2. Como assim, professor? Sim, observe uma coisa. O A é aquele que traz o x a tiracolo. Quem é que traz o x a tiracolo aqui, gente? Menos 2. O B é aquele que não tem x a tiracolo. Cuidem porque a banca faz isso. Faz para te confundir. Não tem problema. Então não esqueçam. O A é aquele sempre que vai trazer quem a tiracolo? O x, que é o coeficiente angular. O outro é o coeficiente linear. Aquele que não traz o x. Ok? Última. Y, e eu já quero introduzir essa ideia para vocês. As funções, gente, elas podem ser escritas como f de x, g de x, h de x, mas nada impede que seja no lugar do tanto de x, apareça apenas o que? Y. Então é muito comum, beleza? Então a minha função é y igual a 3x. Quem é o meu A, por favor? 3. Quem é o meu B? 0. 0 interfere em alguma coisa na soma, gente? Não, meu B vale 0, ele está aqui, só não aparece. Certo? Tem que entender isso então. Muito bem, dito isso agora, então eu preciso que vocês entendam uma coisa. Toda função, ela tem uma representação cartesiana. Ok? Então, eu tenho como representar uma função, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui bem rapidinho, não precisa copiar, só quero que tu entendas. Eu vou escrever essa função aqui, a função do primeiro grau, x mais 2, beleza? E eu quero o seguinte, eu quero escolher alguns valores para o meu x. Vocês vão determinar alguns valores para o meu x e eu vou descobrir qual é o resultado que vai dar. Então, atentem comigo aqui, x e o resultado aqui é f de x. Se eu pensar que o meu x vale 1, me ajudem aqui. Aqui vale 1, não vale? Quanto é que vai dar o f de x? 1 mais 2 dá quanto? 3. Se o meu x, eu estou escolhendo aleatoriamente para explicar para vocês a ideia. Meu x vale 2. Quanto é que vai valer o f de 2 aqui, gente? Vai dar 4. Estão vendo? Eu estou substituindo. Se meu x for 3, quanto é que vai dar o resultado ali? 5. Beleza? Preciso que vocês entendam uma coisa. Para efeito de gráfico, esse f de x aqui, que é o resultado que eu tenho, ele corresponde ao y. Tanto é que muita função eu escrevo como y igual. Então atentem uma coisa aqui. Quando o meu x vale, vou pegar esses pontos aqui. Aqui não vale 1 meu x? Quanto é que tem que valer o y, gente? 3. Então olhem para isso aqui. Aqui já está um ponto da minha função. Quando o meu x vale 1, quanto é que vale o meu y? 3. Mas quando o meu x valer 2, quanto é que vale? Quanto é que vai valer o meu y, gente? 4. Estão vendo aqui que vale 4? Beleza. E quando o meu x vale 3, quanto é que vai valer o meu y? 5. Ele vai estar aqui. E aí a gente vai observar o seguinte, que esses pontos aqui, e não é por acaso, aqui eu teria um outro, eles são o que, gente? Alinhados. Porque toda função do primeiro grau representa uma reta no plano cartesiano. Sempre vai ser uma reta. Os pontos vão ficar alinhados. Função do primeiro grau. Muito bem. Professor, mas por que ela é do primeiro grau? Pelo seguinte, gente. Estão vendo o x aqui? O grau de uma função é determinado pelo expoente, que a variável é acometida. Qual é o expoente do x aqui que não aparece? 1. Então essa função é do primeiro grau. Agora daqui a pouco eu tenho uma função como essa daqui. X ao quadrado menos 4x mais 5. Qual é o maior expoente que tem meu x aqui, gente? É 2. Essa vai ser uma função do segundo grau. É isso que determina o grau de uma função. Nós vamos começar com as do primeiro grau, então. Ficou clara a ideia? Sempre vai representar um gráfico. Mas não precisa copiar. Só queria que tu entendesse essa ideia. Agora é o seguinte. Então, gente, nós temos que identificar pelo gráfico qual é a função possível. Então vocês vão anotar o seguinte aí, por favor. O A, eu tenho uma situação para ele. Quando esse coeficiente aqui for um número maior que 0, ou seja, for positivo, ou quando o meu A for um número menor que 0. Anotem isso aqui, por favor. Isso aqui é uma regrinha que a gente vai associar e decora. Isso aqui é o plano cartesiano, tá, minha gente? Então eu quero que vocês observem o seguinte.
Olha, primeira coisa então, interessante. Copinha assim, aqui é uma retinha subindo, aqui é uma retinha descendo. Isso é o A que determina se o gráfico ele sobe ou ele desce. É o A que determina. E o B? Para que serve o B? Vamos anotar. B é o seguinte, o B é chamado coeficiente linear. O B, gente, é o ponto em que a reta corta, eu botei entre aspas aqui, me refiro aqui ao eixo. O ponto em que a reta corta Y. Isto é o B que mostra. Então já vamos treinar para vocês entenderem bem. E aí já tem uma questão de banca. Comigo aqui, por favor. Turma, eu quero saber o seguinte. Qual desses três gráficos pode ser a representação cartesiana para essa função aqui? f de x igual a 2x menos 4. Vamos entender? Primeira coisa. O que o A mostra? O A mostra se a minha função, ela é, isso aqui a gente chama de crescente, quando ela sobe da esquerda para a direita, e aqui chamamos de decrescente quando ela desce da direita para a esquerda. Beleza? Sempre da esquerda para a direita. Quem determina isso? O A. Se o A for positivo, o meu gráfico tem que subir. Se o meu A for um número negativo, o gráfico tem que descer. E o B? O B é o que exatamente? É o ponto onde essa reta corta qual eixo? O eixo do Y. É isso. Então me diga uma coisa aqui, vamos lá. Qual daqueles três lá? O bem da esquerda pode representar essa função? Vamos pensar no seguinte. O 2 aqui é o A, certo? Ele é positivo ou negativo? Então a reta cresce ou decresce? Cresce. Pode ser essa? Não. Essa já está descartada. Porque ela está o quê? Descendo. Pacífico? Não pode ser. Beleza? Então essa daqui eu já vou descartar. Ficou claro, gente, que eu posso descartar? Serve essa? Vamos pensar pelo A. O A é positivo, beleza? Serve pensando nisso? Serve. Serve, é positivo. Não está subindo? Aqui não está subindo? Então as duas servem. Quem vai desempatar isso para mim é o quê? É o B. E aí reparem um detalhe. Primeiro deixa eu esclarecer. Por que essa serve? Porque ela está subindo. O meu A não corrobora com isso? Aqui também não está subindo? Ah, professor, mas ela está subindo aquela num lugar e essa noutra. Mas pelo meu A, poderia ser tanto essa quanto essa. Agora, o que o B determina? O B, lembrem que AX mais B. O meu B vale quanto? Menos 4. Então eu te pergunto, esse número aqui, que é onde corta o Y, pode ser um menos 4, minha gente? Impossível. Agora aqui, pode ser um menos 4? Pode, porque ele está abaixo do eixo do X. Então é essa daqui minha resposta. Estão entendendo? É isso que a gente precisa entender. Então vamos lá. Primeira questão dessas agora, questão número 4 da função aí de vocês. Cara, isso aí não precisa fazer conta. Hã? Não, é só entender. Só entender. Conta, para que conta? Não é necessário. Diga. Oi? Aqui era menos 4, eu quis colocar que era o B. Perdão. Aonde tu diz? Aqui? Ponto em que a reta corta Y. O Y, entre aspas, me refiro ao eixo Y. Vamos fazer juntos. Gente, é bem interessante que a colega comenta, professor, mas não precisa calcular. Não, tem coisas na matemática que é interpretar, que eu tenho que compreender, na verdade. É o caso dessa questão. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Primeiro vejam o seguinte, como é que é a função? Y igual ao quê? Menos x mais 5. Está aí a minha função.
a função tal é chamada função polinomial, esse é o nome completo dela, de batismo lá. Função polinomial do primeiro grau. E sua representação gráfica é semelhante a... Então eu quero que vocês me ajudem agora a definir, entre as 5 alternativas, qual é a representação para essa função. Então vamos lá. Primeira coisa, o meu A vale quanto? Menos 1. Não esqueça, qual o número que não aparece aqui na frente do x, gente? 1. Então o meu A vale menos 1. Ele é positivo ou é negativo? Negativo, é menor que 0. Então essa minha reta, lembrando, toda função do primeiro grau é uma reta. Ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é decrescente. Então olhem a letra A. Nesse aspecto, a A serviria? Sim, serve a A. Vamos descartar o que não serve. A B serviria? Por que não? Porque ela está subindo. Não pode ser a B. A letra C, está subindo ou está descendo? Nenhum deles. Ela é constante. Certo? Tudo bem. É uma função do primeiro grau também, mas não é o caso desta. A D. Que desenho que é aquele ali para D? Aquilo ali é uma reta ou é uma curva, gente? Pode ser função do primeiro grau? Impossível. Função do primeiro grau é uma reta. Sempre. Então a letra E serviria? Portanto, qual é a resposta? A letra A. Pronto. Agora, sim, diga. Desculpa, assim, ó. Fale. Na B. Na B. O X ali é menos 1, tá? Menos 1. Eu olhei tudo aqui, ó. A reta do X aqui. Tá, mas eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui. Gente, me ajudem aqui, por favor, e entendam uma coisa. O que o A determina? O A, eu não vou me ater se o número é menos 1, se ele é menos 2, se ele é menos 3. Eu apenas vou me ater se ele é positivo ou é negativo. Só isso. Ele não diz mais nada. É positivo ou é negativo? Então significa que essa reta da esquerda para a direita tem que descer. É só isso. Ela poderia estar descendo aqui também. O menos 1 desceria igual. Não importa onde ela vai estar descendo, porque quem define aonde ela vai passar, na verdade é o mais 5 aqui. Não é o A, só diz que ela desce. Quem define é o B. Porque o A só determina que ela decresce, mas não diz o lugar onde ela vai passar. Toma cuidado com isso. Agora, reparem uma coisa. Se porventura eu tivesse essa daqui, me ajudem aqui, por favor. Está descendo? Então, pelo meu A serve. Só que eu te pergunto uma coisa. Esse ponto aqui, que é onde ela corta o eixo do Y, ele poderia ser o número mais 5? Impossível, porque ele está abaixo do X, aquele é negativo. Então, essa daqui está errada. Agora, que vocês têm aí é algo por onde, mais ou menos? Por aqui. Então, ela desce, confere, e esse ponto aqui claramente pode ser o 5, que é positivo. É isso só. Tem que procurar pela reta do Y. Sim, exatamente. A do X, tu não vai saber onde ela vai. O A só mostra se sobe ou se desce. Então procura sempre pela reta do Y. Para isso, sim. Só que tem um outro elemento que a gente precisa trazer agora aqui. Turma, mais uma coisinha então. Vamos resolver mais uma questão. Número 15. Vamos dar uma olhadinha na 15. Que agora a gente já pode resolver. Número 15. A 15. Só me dita aí rapidinho, são duas funções, né? Tem a f de x. Igual a menos 5x Tá? mais 2 E a g de x. igual a 2x mais 3. Muito bem. Então nós temos duas funções. A banca me traz agora Romano 1, Romano 2 e Romano 3. Nós temos que julgar se são verdadeiras ou falsas, enfim. Turma, comigo aqui, por favor. Romano 1. Os gráficos dessas funções cortam o y no mesmo ponto. Cortam no mesmo ponto o y? Preciso desenhar? Não, eu sei onde ela me mostra. Essa função aqui, onde é que ela corta o y? Corta em que ponto? No mais 2. Então, se eu fosse desenhar, eu sei que ela é decrescente, porque é menos, ela cortaria nesse número aqui. Concorda comigo que é o mais 2?
Essa outra aqui é crescente ou é decrescente? Ela é crescente e ela corta o y onde? No mais 3, então ela está por aqui. Aí eu te pergunto, o ponto onde elas cortam o y é o mesmo, gente? Não, mas eu não precisaria desenhar, bastaria eu me concentrar e olhar o que? O coeficiente b. São iguais? Então é porque é o mesmo ponto. São diferentes? Não. Fechou? Romano 1 está certo então, gente? Certo ou errado? Errado. Muito bem. Romano 2, nós temos que apurar o f de mais 2, depois apurar o g de menos 3 e comparar que se aquilo ali realmente está certo, se o f de mais 2 é menor. Mas eu quero fazer o 3 primeiro, que é mais fácil. Me diga uma coisa, ambas as funções são crescentes? Essa daqui é crescente, gente? Não, ela é decrescente. E essa é crescente. Então está certo o 3? Não. Pelas opções, a gente é concurseiro, né? A D não pode. A C diz assim, apenas a 1 e a 3. Então a gente pode tirar um fora? A pode sair, gente? Pode. A B? A B a princípio não. A C sai fora? Sim. Entendem, gente, que dá para tirar fora? A D? Apenas a 2 e a 3. Mas eu sei que a 3 não é. Tiro fora? E a E? O que que diz? A 1, a 2 e a 3. Tiro fora? A resposta? B. Preciso fazer aquilo ali? Não. Claro, agora eu posso fazer, para a gente treinar, mas não há necessidade. Vamos fazer, até para treinar. A banca me diz o seguinte, f de quanto? De mais 2 é menor que g de menos 3. Lembrando, gente, não é o mais 2 que eu quero comparar com menos 2, não. É o f de mais 2, é o resultado que eu obtenho ao substituir aqui na f de x o meu x por quanto? Por 2. Aqui é na g. É isso que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Aqui, quanto é que vai dar na minha f então de... Esse 2 aqui, pessoal, sendo positivo não há necessidade de botar o mais, viu? Pode ser assim, fica mais fácil de fazer sem aquele mais ali. Então nós vamos ter quanto? Menos 5 vezes 2 e depois mais 2. Beleza? Como é que fica a conta aqui? Menos 5 vezes 2 dá quanto? Menos 10 mais 2. Isso vai dar menos 8. Então o f de 2 eu sei que é menos 8. E agora vamos fazer o g de quanto mesmo? De menos 3. Vamos calcular o g de menos 3. Claro que a gente já sabe que é verdadeiro, mas só para treinar isso aí. Como é que fica aqui, gente? Como é que fica a expressão? 2 que multiplica quem? Menos 3 e depois? Mais 3. Aqui dá menos 6 e aqui? Mais 3. Menos 6 com mais 3. Devo 6, mas tenho 3. Pago os 3 e ainda fico devendo quanto? 3. Então g de menos 3... Professor, que coincidência. Só coincidência. Me deu o mesmo resultado. Não tem problema. Só uma coincidência. Vamos ver se fecha? Quanto que é o f de mais 2 mesmo, gente? Vale menos 8. E o g de menos 3 vale quanto? Menos 3. A banca fala disso aqui e diz que é verdade. O menos 8 é menor que menos 3? Sim. Claro que é. Cuidem o seguinte. Aqui está o 0. O menos 3 vai estar por aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Olha o menos 8. Entre dois números, aquele que está à esquerda sempre é o que, gente? Menor que o outro. Então, confere certinho. Quanto mais à esquerda, sempre é menor. Menor, sempre menor. Muito bem. Gente, função do primeiro grau, esta é a ideia. Beleza? Só tem mais uma coisa agora que eu preciso acrescentar aí para a função do primeiro grau ainda. Acho que a gente não vai conseguir avançar muito na do segundo grau, mas a gente prepara, eu vejo com a Bia para preparar uma outra aula. Seguinte, atentem comigo aqui uma coisa. Vocês já estão craques agora, então vocês vão poder me ajudar no seguinte. Essa função aqui, bota aí no caderno aí. Deixa eu ver.
2x menos 6. Vamos lá. Função do primeiro grau. Deixa eu sair da frente aqui para o cara ficar. Turma, seguinte. Me ajudem aqui a fazer um esboço um esboço do gráfico. A gente já conhece algumas coisas, então vai dar para vocês me ajudarem aqui. O que a gente sabe, em primeiro lugar, com relação à reta? Ela cresce ou ela decresce? Ela cresce, porque o meu A é maior que 0. E ela corta o eixo Y em que ponto? Esse menos 6 tem que ser daqui para cima ou para baixo? Para baixo. Eu imaginei por aqui. Menos 6, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que essa reta sobe, beleza? E ela corta o Y no que? No menos 6. Só que aí eu quero que vocês vejam uma coisa. Essa daqui atende a configuração? Não. Sim. Ela corta aqui e sobe, não é? Essa daqui atende a configuração? Atende. Ela corta no 6 e sobe. E essa outra aqui? Todas elas atendem. Então eu teria, se pensar apenas nisso, eu teria infinitas retas que sobem e que passam aqui pelo menos 6. Reparem, como é que eu posso saber o que determinaria se ela é assim, se ela é mais para cá ou se ela é mais para cá? Vai ser eu descobrir qual é o ponto em que ela passa por qual eixo, gente? O eixo do X. Aí eu determino. Aí eu sei exatamente onde ela corta no Y e onde corta no X. Concordam comigo? Isso aqui é o que a gente chama de zero da função. Então anotem aí, por favor. Zero da função. É uma outra coisa importante que eu preciso apurar se eu quiser fazer o meu gráfico de maneira correta, realmente, né? Por quê? Porque o 2 só me diz que ela cresce, o menos 6 diz que ela corta no menos 6. Mas vocês viram que eu poderia ter várias, infinitas, na verdade. Muito bem, o zero da função define. O que é o zero da função, gente? É o ponto em que a reta corta, não o Y, mas corta qual eixo aqui? O X. E tem como a gente determinar qual é o ponto em que ela corta o eixo X. Esse barulho está me irritando. Mas tudo bem. Turma, decora. Eu podia explicar, mas a gente também não tem tanto tempo para isso. Então assim, meio que vamos decorar, vamos entender. Como é que a gente faz para descobrir qual é o zero da função? A gente faz o seguinte. A gente pega esta parte só aqui, tira o f de x e pega exatamente aquela parte ali. Como é que é aquela parte mesmo? 2x menos 6. E iguala ela a quê? Olha aqui, ó, o que é? 0. É isso. E aí tu vai isolar o teu x aqui, tu descobre exatamente o ponto em que ela vai cortar o eixo do x. Como é que eu isolo? Agora é uma equação de primeiro grau. X para um lado, porque não tem x para o outro. Isso é mais bonitinho. Isso é tão bonitinho. É, simplesinho. Gente, como é que se isola o x aqui? Primeiro deixa o quê? 2x, 0. Precisa copiar 0? Não, né? Como é que 6 passa para lá? Então vai ser 6. Agora repare uma coisa. Se 2 vezes x dá 6, quanto que é o x aqui, gente? Ah, não vou passar dividindo, eu já sei que vale quanto? 3. O que significa? Que o zero desta função está em que número? No número 3. Vamos entender então agora? Agora eu vou poder completar o meu gráfico bonitinho. Olha para cá. Aqui não era o menos 6? Ela cresce, não cresce? Não passa aqui? Onde é que eu estou enxergando? Só de olhar para lá. O 2 eu sei que sobe, o 6 está mostrando aqui que é o menos 6, só que agora eu descobri que o ponto em que ela corta o x é quanto? 3. Olhem para cá. Agora eu tenho precisão, eu sei exatamente onde é que ela está. Mas não era para ser o 2? Oi? Não era para ser o 2? Não, tu vai isolar e vai descobrir qual é o valor do x. O zero da função é o resultado que eu obtenho quando eu pego essa expressão igual a 0. Eu vou isolar o x. E aí eu descobri que o x vale quanto?
3. Vocês lembram que eu tinha feito uma esticada mais para cá, uma mais para lá? Beleza, é isso daqui. Então, gente, isso é o chamado zero da função. É o ponto onde ela corta o eixo do x. Isola o x ali. Certinho? Beleza? Muito bem. Ok. Então, vamos ver se tem mais uma dessas para a gente resolver? E aí a gente já pode, na sequência, também ir para função de segundo grau. Vamos ver. Turma, questão, deixe-me ver. Tem uma questão um pouquinho mais complicadinha, mas eu quero que a gente faça juntos aqui. Questão número 16. Vamos dar uma olhadinha juntos na 16. Vamos lá. 16. Ok? Sejam, eu vou anotar aqui, você já tem anotadinha. F de x é igual ao que mesmo? mx mais 4. Reparem que o m aqui está ocupando o lugar daquele a. É como se fosse o coeficiente angular aqui, né? Uma função de primeiro grau. E a minha g de x, como é que é, gente? 2x mais 3 o quê? M. Muito bem. Ali é m, aqui é m. As duas são funções do primeiro grau. Por que eu sei que são do primeiro grau? Porque o expoente do meu x aqui é expoente 1, ó. Expoente 1, expoente 1, e ela tem a mesma cara, a x mais b, a x mais b. Só que o b aqui é esse 3 vezes n, que acaba sendo o meu b. Muito bem. O que a banca quer de mim? Ela quer, vejam, ela diz que são funções do primeiro grau. Ela quer que eu calcule m mais n. Como que eu vou fazer m mais n? Não sei, mas vamos lá, vamos ver. M mais n. Só que para eu poder calcular esse mn, ela tem que me dar algum parâmetro, alguma regra. E o que ela diz ali, gente? De modo que, olhem lá, f de quanto? De 3, somado com quanto? Com g de 3, isso tem que dar quanto? 22. Beleza. É aquilo ali que vai me respaldar de eu conseguir descobrir quanto é que dá m mais n. É por aí. Então, copia, vocês têm isso copiado, na verdade, né? Então, agora é o seguinte, vamos trabalhar a ideia aqui. Gente, me diga uma coisa. O que significa, ainda que tenha vindo na forma de uma equação, não tem problema. Eu sei o que significa isso, não sei? O que significa fazer f de 3? É substituir o x por 3 em qual das funções? Na f de x. Eu vou fazer isso. E o que significa fazer g de 3? É ir na g e onde tem x, troco por o quê? Beleza. Mas e o m e o n vão poder desaparecer? Não. O m e o n são o m e o n. Então vamos lá. Me ajudem, por favor. Como é que fica f de 3? Me ajudem aqui. Fica o quê? M vezes quanto? 3. Concordam comigo? O m está aqui. Vezes o x que vale 3. Mais quanto? Mais 4. Beleza? Reparem uma coisa. Esse mais aqui não é sinal de número, é sinal de operação. Lembra que eu lhes falava? Mas a adição é a boazinha. Ela vai embora da conta e diz assim, escreve exatamente o que der o g de 3. Faz o g de 3 na sequência. Então me ajudem lá. Como é que fica o g de 3? 2 vezes quanto? 3, isso vai dar quanto? 6. Mais 3n. Não tem o que fazer ali, vai ficar assim por hora. Isso daqui não é o f de 3 mais g de 3? Isso aqui, portanto, equivale a quanto, gente? 22. Entenderam o que a gente fez até aqui? Era só... Oi? Ah, tem, claro. Aqui, ó. Espera aí. 6 mais 3n, né? Gente, o sinal de mais ele foi embora, mas o recadinho é assim. Bota exatamente o resultado que dá g de 3. Então, quando eu fiz aqui 2 vezes 3, dá o quê? 6. Positivo ou negativo? Positivo. Por isso aqui é positivo. Mas não é que seja aquele mais. Aquele mais foi embora da conta.
Ele deu o recado. Copia o teu G de 3. Beleza? Muito bem. Gente, eu só quero chamar atenção para um detalhe aqui. Quando a gente vai escrever uma expressão em que tem um número e uma letra, o costume é a gente escrever o número na frente da letra, né? E não aqui. Estão vendo aqui que ficou M vezes 3? Dá para trocar aqui? Dá. Ao invés de escrever M vezes 3, eu escrevo o quê? 3M. É a mesma coisa, entende? Então vamos trocar, para ficar mais fácil de enxergar. Então 3M, beleza? Mais, eu só vou fazer aquilo ali para não confundir. Mais 4, mais 6, mais 3M. Beleza. Então, turma, não teve nada de tão complexo aqui. Foi só substituir, porque o que eu quero é ir atrás de descobrir M mais N. Ok? Bom, o que a gente vai fazer? Como a gente quer M mais N, vamos separar primeiro as expressões que tem M e N aqui. Como é que fica então? 3M. Tem mais alguma que tem M ou N? Tem aqui, não tem? Como está do mesmo lado, o que eu escrevo? Mais 3N, eu estou do mesmo lado. Beleza? Igual, o que eu copio desse lado? 22. Como é que vão aqueles números para lá? Menos. Então, menos 4, menos 6. E aí eu tenho 3M mais 3N igual a... Quanto é que dá isso? 12. E agora? Choro. Reparem, o que eu quero? É 3M mais 3N? Não, é 1M mais 1N. Como é que eu faço isso? Aí vem um pouquinho de propriedade matemática agora aqui. Quero que vocês vejam uma coisa aqui. Gente, reparem uma coisa. Se eu escrever isso aqui, atentem lá. 4 vezes 2... Não, eu vou escrever uma situação bem parecida com essa daqui. Reparem. 3 vezes 4 mais... Deixa eu ver aqui. 3 vezes 5. Eu estou tentando fazer uma... Como se o meu N valesse quanto? 4. E o meu N valesse quanto? 5. Vejam, quando a gente tem uma expressão como essa daqui, em que a gente tem o mesmo fator nos dois termos, eu poderia, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, eu poderia fazer o seguinte, eu escrevo só um 3, e aí eu boto isso aqui assim, eu boto um parênteses e boto 4 mais 5. Eu quero que vocês entendam que isso aqui vai dar certo. Primeiro, vejam aqui. 3 vezes 4 dá quanto? 12. 3 vezes 5? 15. Se eu somar, isso aqui vai dar quanto? 27. Quanto é que dá 4 mais 5? E quanto que é 3 vezes 9? 27. É uma propriedade. Então é o seguinte, a grande sacada aqui é o que a gente chama de fatorar esse número aqui. Eu pego essa expressão 3M mais 3N e eu boto 3 em evidência, porque ele aparece aqui nos dois termos. E aí abre um parêntese e eu vou escrever apenas as letras agora aqui. M mais N. E isso aqui dá igual o quê? 12. Reparem que, só para te ter segurança, uma mais ainda, se a gente fosse fazer a distributiva aqui, ficaria o quê? 3M mais 3N. É a mesma coisa. Beleza? Só que aí, feito isso, eu consigo isolar exatamente o que, gente? O M mais N. O que aquele 3 está fazendo lá? Passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 12 dividido por quanto? 3. Então, quanto que é M mais N, minha gente? 4. Vejam que eu não precisei descobrir quanto que era o M e o N. Eu sei o M mais N. É isso aí. Vocês entenderam, gente? Professor, mas quer dizer, sempre que tu tiver algo assim, tu pode, a gente chama de botar em evidência. Pode. É a saída para quê? Isso é humilhação, porque você fazer tão simples, a pessoa... Pois é. Muito bem. Então termine de copiar essa daí. Mas essa é um pouquinho mais difícil. Seguinte. Podem terminar de copiar?
E eu quero trazer só mais uma coisinha, que é a função do segundo grau. Só apresentar ela para vocês e saber alguns poucos detalhes, mas na próxima aula a gente vai separar uma outra aula para trabalhar, tá? Então anotem agora o seguinte: funções do segundo grau. Só mais isso, tá, pessoal? Eu sei que vocês estão cansados já. Esse assunto ele é chatinho, né? Que é algébrico. É chatinho. Então. Muito bem. Turma, anotem aqui, por favor. Toda função da forma... A gente viu então a função do primeiro grau, a gente viu para que serve o coeficiente A, vimos para que serve o B, vimos também o zero da função. A gente vai ter que ver tudo isso também com a função do segundo grau. Nesse sentido é tudo igual, a mesma ideia. Só que a função do segundo grau ela vai ter outros detalhes, então a gente vai avançar numa outra aula ainda. Mas basicamente o que a gente vai ver é aquilo que a gente viu em relação à função do primeiro grau, dá tempo da gente ver agora. Então é toda a função da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então a função do segundo grau tem essa cara aqui, é uma cara diferente. Ela tem 3 elementos, a função do primeiro grau tinha só 2 elementos, né? Muito bem. Vamos enxergar um pouquinho aqui, eu escrevo algumas, vocês me dizem quem é A, quem é B e quem é C. E não esqueçam de uma coisa, o A é o coeficiente que acompanha quem? X ao quadrado. O B é o coeficiente que acompanha quem? X. E o C é o termo independente de X, aquele que não tem X a tiracolo. Certo, minha gente? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Quando a gente bota esses sinais de mais aqui, não quer dizer que o B tem que ser positivo, gente. É como se eu tivesse apenas dando a liga. Para juntar eles, a gente costuma trazer de forma genérica com esse mais. Mas não quer dizer que o B seja positivo, ele pode ser negativo. Por exemplo, comigo aqui, por favor. Me ajudem lá e me digam aqui. Quem é A? Quanto que vale A nessa função do segundo grau? 1 positivo. Quanto é que vale B? Menos 6. Quanto é que vale C? Mais 8. Agora, se aqui porventura fosse menos 8, quanto é que valeria o meu C? Menos 8. Se porventura que fosse mais 6x, quanto valeria o meu B? Mais 6. É o que aparece ali. Aquilo lá é só para dar liga na expressão. Beleza? Muito bem. Agora me diga uma coisa, vou escrever uma outra. Agora, g de x. Aqui, por favor. Não precisa copiar, só quero que vocês entendam aqui. Quanto que vale, por favor, o meu A? 1 positivo. Meu B? Meu B? Mais 0x. 0 vezes qualquer coisa não é 0? Então o B vale 0. O C vale quanto? Menos 4. Cuidar isso. H de x... x ao quadrado menos 6x. Quanto vale meu A? 1. Meu B? Menos 6. E o meu C? 0. Ele está aqui e não aparece. Se não aparece, ele está ali. Beleza? Muito bem. Então agora é o seguinte. Só para a gente terminar a brincadeira. Vamos... Não, mas isso é só para entender. Tu vais, fica lá, tranquilo. Olha lá. Gente, o A. Para que serve o A? Vamos lá, a gente não tinha visto para que serviu o A na outra, vamos ver para que serve o A nessa agora. O A quando é positivo, o que acontece? O A quando é negativo, o que acontece? Vamos lá então. Ah, mas depois eu copio para ti, desculpa. Tá, seguinte, gente, a função do segundo grau, que é também chamada função quadrática, ela tem um desenho diferente.
A função do primeiro grau era sempre uma reta, lembram? Que cresce ou decresce. A função do segundo grau tem uma curva que é esse movimento assim. Ou então é esse movimento assim, que é chamado de parábola. Ela tem uma curva. Ou assim, ou assim. Detalhe interessante. As bancas às vezes trazem. Isso aqui não é parábola, por favor. Nem isso aqui também não é parábola. A parábola ou é U ou é esse U virado, beleza? Senão não é parábola, tá? Então é o seguinte, gente, olhem para cá. Quando o meu A é maior que zero, significa que essa concavidade é voltada para onde? Para cima. Se o meu A é menor que zero, a concavidade é voltada para onde? Para baixo. Primeira regrinha, então. Se o A é positivo, a minha parábola vai ser um U. Se o meu A é negativo, a parábola vai ser... Não é o U virado, tipo assim, associa dessa forma. Isso é o A, certo? Agora é o seguinte, para que você viu o B na outra? O B era o ponto onde a reta cortava o Y, lembram? Ela perde o lugar agora para quem? Para o C. É o C que tem essa função aqui. Então anotem, C é o ponto em que A, e aí não é uma reta agora, o nome dessa curva é chamado de parábola. O ponto em que a parábola corta Y. Isto é o C, não é o B. Estamos terminando já, pessoal. Só mais uns minutinhos. E agora é o seguinte, tá, mas e o B? Tá aí para bonito? Para que ele serve? Vamos entender sobre o B então. Só que para entender o B, eu preciso que vocês façam 4 desenhozinhos aí. Gente, é o seguinte. Então, em todos eles vai ter os 2 eixos aqui. E aí o teu desenho não precisa ser igualzinho o meu. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Quero que vocês vejam uma coisa. Toda parábola, ela é um movimento para baixo e sobe, ou é para cima e depois desce, certo? Aí tem um ponto muito importante, que é esse ponto aqui limite na mudança do sentido. Ó. Venho descendo, 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 agora eu vou subir. A gente chama de vértice. Vamos falar isso numa outra aula. Esse vértice aqui tem que estar nesse lugar ali, tem que estar naquele quadrante. Estão me entendendo? Ó, quadrante inferior esquerdo, superior direito, tá? Agora é o seguinte, agora é esse daqui. Superior, inferior esquerdo, beleza? Aqui. Segundo daqui para lá. Façam esse desenhozinho, eu já explico. Qual é a utilidade do B? Ok, minha gente? Então, comigo aqui, por favor. Gente, reparem uma coisa. Primeiro, me diga uma coisa. Aqui, o A é maior que zero ou é menor que zero? Maior que zero. Lembram? Concavidade. Onde é que é o C? O C é esse ponto aqui. É o ponto onde a parábola corta o eixo do quê? Do Y. Lembram? Onde é que está o meu C aqui, gente? O meu C está aqui, ó. Onde é que está o meu C aqui? Está aqui, ó. Onde é que está o meu C aqui? Está aqui. Estão entendendo? Esse é o C. É o coeficiente C que mostra onde ela corta o Y. Muito bem, mas agora vamos entender o B. Para vocês entenderem o B, eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui. Por favor, olhem para cá. Isso aqui, gente, é uma escada, é
é uma montanha russa, o desenho aqui é uma montanha russa. A montanha russa, uma hora a gente está subindo, outra hora a gente está o quê? Descendo. E aí a gente precisa entender se, quando a gente passa por esse eixo Y, que é o eixo que eu estou marcando de azul, vocês vão me dizer se a montanha russa está subindo ou está descendo. Olhem para cá. Veio descendo, desci. Quando atravessa o eixo do Y, está subindo ou ainda está descendo? Está subindo. Então o B é o quê? Maior que zero. Se está subindo é porque o B é positivo. Aqui, está subindo ou já está descendo? Ainda está subindo. Estão vendo aqui que ainda está subindo? Então aqui o B também é o quê, gente? Maior que zero. É isso. É enxergar o carrinho da montanha-russa quando atravessa o Y. Está subindo? Está descendo? Agora nesse daqui, está subindo ou está descendo quando atravessa aqui? Está descendo. O B é o quê, gente? Menor que zero. E aqui está subindo ou está descendo? Tá? Vejam, ele já subiu e agora está o quê? Descendo. O B é o quê, gente? Menor que zero. É isto. Anotem isso e a gente resolve uma e aí vamos para casa. Só um minutinho a gente já resolve. Então podem copiar ali. A gente retoma isso depois na próxima aula, tá, pessoal? Mas eu quero que a gente resolva uma só agora. Sim, mas todas são fáceis. A 7. E essa também não tem continha. É só entender. Vamos fazer juntos? Gente, olha ali. A representação cartesiana da função y, ax ao quadrado mais bx mais c. Então vejam, é uma função de segundo grau, é a parábola abaixo. Deixa eu pegar a parábolazinha aqui. Bom, vocês têm ela apontada aí, né? E aí o seguinte, tendo em vista esse gráfico, podemos afirmar que a gente vai fazer por hipótese, a gente vai fazendo exclusões aqui. Vamos começar pelo A, que é mais fácil? Gente, olhem essa parábola e me digam. Com essa parábolazinha desenhada, o A é maior que zero ou é menor que zero? É menor? Não tenha dúvida, ele é menor. Então vamos às opções. Na letra A diz que o A é o quê? Menor. Serve. Na B? Na B diz que é maior, né? Eu vou descartar a B. Na C diz que é o quê? Posso tirar? Na D? Não, na D não dá. Na E? Também não. Então estou entre Argentina, Dinamarca e Equador. Pelo A eu já pude perceber isso. Fica mais fácil a gente enxergar o C primeiro. O C é o ponto onde ela corta o Y. Gente, vejam. Olhando aquele númerozinho ali na parábola, onde ela corta o Y, não é mais ou menos por aqui assim? Ele é um número positivo ou é negativo? Positivo. Na letra A, o que diz do C? É positivo? É maior que zero. Fica. Na D? Podemos tirar fora? Podemos. Na E? Maior que zero. Opa, estamos entre Argentina e Equador. Quem é que vai desempatar? O B? E aí o seguinte, olha o carrinho da montanha-russa e me diga, quando atravessa o eixo do Y, a gente ainda está subindo ou já está descendo? Está subindo. Então o B tem que ser o quê? Maior que zero. Letra A diz que o B é o quê? Qual é a resposta? Pronto, é isso. O A é menor que zero. Porque a concavidade é voltada para onde? O A aqui, ó. Mas então tem que olhar e o A não é. Não, tu tem que olhar. São as tuas opções e o desenho. É só o desenho. Eu já vejo contigo. Turma, bom restante de noite, bom restante de semana.